Você está no almoço com o Tinho Júnior. Bom dia! Hoje no jornal Almoço com o Tinho, vamos falar sobre as enchentes que teve ontem. E hoje a gente vai passar a fala para a Cat. Boa tarde a todos. Irei falar sobre como está muito quente esses dias. Rapaz. De dia hoje, temperatura 3 graus acima do sol. De tarde, horários mais ou menos agora, menos 3 abaixo do inferno. E noite, aqui ó, como está mostrando aqui no mapa, está dizendo que está meio azul, vai chover pra caramba. Demais. E é isso, pessoal. Agora a gente vai acompanhar mais notícias voltando com você, Tinho Júnior. Bom dia! Hoje vamos falar sobre a fala do nosso jornalista Flávio. Flávio fala sobre as enchentes que teve ontem. Primeiramente, bom dia a todos. Nesta manhã do dia 3 de julho, nós estamos aqui nas ruas de Belém para fazer uma entrevista a respeito do nosso trabalho escolar. E hoje nós estamos aqui com a nossa primeira entrevistada da manhã, Dona Andréia. E hoje a gente quer fazer uma pergunta para a senhora, principalmente porque eu pude observar que você é uma trabalhadora pública, né? Você trabalha também pelas ruas de Belém. E ontem a gente viu a catástrofe que foi a chuva, né? As ruas alagando. Eu queria que... Tem muito assunto para falar da chuva, porque é muito esgoto, aí os bueiros ficam tudo entupido, né? É bem trabalhoso para nós que trabalham na prefeitura, que trabalham na raspagem, para a gente que trabalha na varrição. E ainda tem também aqueles moradores que não cooperam com o nosso trabalho, né? Jogando os lixos na rua, entupindo os bueiros, entendeu? É isso, que podiam também colaborar com o nosso trabalho e ajudar para que Belém fique uma cidade limpa, bem organizada, né? Que aí para fora a gente não vê esse tipo de coisa e aqui em Belém tá bem sujo mesmo, bem bagunçado. Aí falam que é culpa do prefeito, não é, é culpa dos próprios moradores que não se organizam também com o lixo, né? Não coopera, né? Não arcam com suas responsabilidades. Não coopera, né? Não coopera com a coleta do lixo, é isso. Então, o que a gente pode observar aqui com a Andréia, ela acredita, né, na opinião dela, que a negligência com o local onde nós moramos e aonde você trabalha também, né, isso se deve não só por culpa do governo, mas também por culpa dos moradores. Então aqui a gente pode perceber uma falta de senso coletivo, de trabalhar e de ter responsabilidade com o meio que a gente vive. Então, essa é a sua opinião, Dona André? Você queria falar mais alguma coisa, fazer alguma crítica? Não, tá ótimo. Tá bom, só, então, só né? isso mesmo. Então a gente encerra a nossa primeira entrevista aqui. Volto com você, Amorim. E dando continuidade, vamos falar sobre a COP30 que vai ter agora. Nosso jornalista Flávio e Gabriel. Vai agora. Conto com vocês. Conto com vocês. Olá, e hoje a gente vem aqui com o nosso entrevistador do dia, o Leonardo, e a gente vai perguntar para ele um assunto que tem sido bem recorrente nas últimas semanas, nos últimos meses, a respeito da COP30 que vai acontecer no estado do Pará, aqui em Belém. Então a gente vai perguntar para ele, né, Leonardo, para você, quais são as suas expectativas, o que você espera dessa COP30 aqui no Pará? Bom, eu espero que ela acarrete em recursos públicos, em políticas públicas que funcionem de fato para manutenção do bioma amazônico, que ela não venha só servir de fachada política. O governo paraense ele tem feito essas manutenções de fachada política, trazendo essa COP30 para cá, inclusive, sendo um bioma muito degradado e pouco protegido pelo poder público estadual. Então essa COP30 ela deveria, né, trazer esse olhar mais crítico sobre o bioma amazônico, sobre as questões climáticas, em suma, que vem impactando o cotidiano do Amazônia. É o que eu acho. Eu queria passar a palavra agora para o nosso segundo entrevistador do dia. Já dando corda nesse assunto, tem várias revoltas internas também na nossa escola sobre que estão ligando mais para essa COP30 do que as pessoas que estão aqui. O senhor vê isso, que estão ligando mais para as pessoas que estão vindo, estão esquecendo a população que está aqui, está sofrendo com
várias questões. Até ontem também teve a chuva de ontem Entendi. e a gente já fez uma entrevista aqui. Eu acho que tá falando sobre a questão orçamentária, né? Exatamente. Bom, tem um autor que, o nome do autor é Henri Lefebvre, é da geografia. Eu faço inclusive geografia no IFPA. É mesmo? Sou aluno do Wallace. Pois é. Tem um autor que discute muito esse impacto orçamentário a partir da valorização do espaço centrado na troca, né, no valor de troca. No caso, seria priorizar os centros urbanos, né, e despriorizar as periferias. É esse movimento que a gente está observando aqui na COP30, né, com parte do orçamento direcionado ao centro, a DOCA ali muito bem revigorada, né, e as periferias já sofrendo constante racismo ambiental, depositando lixo, por exemplo, né, e a parte periférica é a parte mais crônica quando se relaciona às intensas chuvas, né, que é recorrente aqui, com a questão do alagamento, enfim. O governo ele deixou bem claro o que ele acha central, né, em direcionar o orçamento público para os grandes centros urbanos e priorizando uma elite e priorizando a classe trabalhadora periférica. Essa questão orçamentária é muito gritante na COP30, né? Como está sendo utilizado esse recurso que está vindo aí da esfera federal. Valeu. Não tem mais alguma pergunta? Não, tem mais algum? Eu gostaria de encerrar aqui a nossa entrevista, né? A gente pode perceber que o nosso entrevistado tem bastante conhecimento e bastante propriedade para falar sobre o assunto, até porque, como ele falou pra gente, você fez na FPA, né? Então, a gente está falando com uma pessoa que conhece do assunto e é muito interessante a gente ter encontrado você para fazer essa entrevista agora, porque a gente encontrou uma pessoa que sabe dessas coisas, né? Então eu queria perguntar para você, para encerrar, né? Você falou que, como o próprio Amorim destacou na pergunta dele, o governo tem deixado muito mais de lado as pessoas que estão aqui, a situação, o lugar onde a gente vive e estão querendo trazer a gente de fora. Sendo que se a gente olhar para dentro, a situação, a realidade em que nós estamos, a gente percebe que a gente está cada vez mais distante de um sonho, né? Que seria ter uma Belém bem organizada. Então, eu queria te perguntar, para você, essa COP30, ela vem para somar algo positivo na cidade que nós vivemos, ela vem como uma experiência para somar, ou ela é simplesmente mais alguma coisa que vai acontecer e depois tudo vai voltar a ser como era antes, ou até pior? Na verdade, um pouco das duas coisas. Ela pode somar no sentido de trazer um olhar das pessoas, ajudar a epistemologia que é produzida aqui na Amazônia, né, a enfatizar o olhar da Amazônia, o olhar acadêmico, né, as produções climáticas, os estudos pedológicos, os impactos agropecuários no interior do estado. Essa é a Amazônia que é mascarada, né? Mas muita gente não conhece o que a gente vivencia aqui, sobretudo relacionado à vanguarda do agronegócio, que muito destrói o bioma amazônico, as políticas pouco efetivas para a região, como o governo anterior, por exemplo, né, fragilizando órgãos fundamentais para a fiscalização ambiental. Então, essas coisas, né, eu acredito que a COP ela contribua para um olhar mais global da situação, alavancando essas questões embrionárias do processo capitalista, né, da vanguarda capitalista. Mas, em contrapartida, né, como o recurso vem sendo conduzido, não acho que uma priorização totalitária da situação, né, uma priorização que abarque o total, uma planificação do projeto, né, que eu vou enfatizar, que seria democratizar o acesso ao espaço urbano, no caso, e ambiental também. Isso a gente não vai ver com certeza. Não há interesse político nisso, sobretudo no sistema econômico que a gente vivencia. Tá bom, então. Acho que a gente encerra a matéria de hoje com uma belíssima entrevista do Leonardo. Muito obrigado por ter concedido seu tempo para ter ajudado a gente nessa questão. Então hoje a gente conseguiu ter a opinião de uma pessoa que é especialista nesse assunto. Podemos considerar assim, né? O cara tem tanto conhecimento. Então é dessa maneira que nós encerramos nossa entrevista de hoje.
Volto com você. Bom, ocorreram alguns problemas técnicos, mas já voltamos para a programação programada. E agora, quando terminar o intervalo, vamos falar sobre o Mundial de Clubes, né? E agora, a fala com a Amorim. Da escola aí. Aqui estamos continuando a entrevista, o Almoço Continue Júnior, e hoje vamos falar sobre um tema muito importante para nossa sociedade. O Mundial de Clubes, o esporte, né, rapaziada? Estamos aqui com Almir. Almir, estamos com o Almir, um palmeirense. É o nome do ônibus que ele pega todo dia, o Almir Gabriel. E estamos com ele, um palmeirense. E eu quero perguntar pro Almir qual a expectativa sobre o Palmeiras, que vai enfrentar o Chelsea, que vai enfrentar o Chelsea e se consagrar campeão. Mano, primeiramente o Chelsea tá uma merda, perdeu pro Flamengo. Quer dizer, ganhou do Flamengo. Ganhou, perdeu, não lembro. Perdeu, porra, tô ficando maluco. Bicho, amanhã a gente vai vencer, mano. Não tem papo, mano. Tem papo? Não tem papo, mano. Vai vencer. E o que você acha da surpresa, né? Surpresa mundial dos times europeus tomando costa para nós brasileiros? Mano, tipo assim, uma surpresa mesmo, tipo, o Bayern vencer do Flamengo e tal. Pô, mano, tá bacana, mano. Eu tenho expectativa, mano. De fato. E com base nos resultados, o Fluminense vai enfrentar Al Hilal, uma zebra impressionante. Al Hilal que venceu do Manchester City e o Fluminense que venceu da Inter, finalista da Champions. Ou seja, nosso futebol está no mais alto nível, e o que muitos não esperavam. E como eu sou flamenguista e vou dar aquele clubismo lá dizendo que aquele jogo era para nós ter vencido, foi muitas falhas pessoais, individuais, mas sabemos que nossos times têm muitas chances de ganhar e vai ganhar. Palmeiras vai ganhar e vai se consagrar super campeão mundial. Mano, se o Palmeiras perder amanhã eu vou beber, mano. Se o Palmeiras ganhar também eu vou beber, mano. E o que o senhor acha do grande orçamento dado para os times europeus fracassarem, enquanto aos nossos brasileiros terem pessoas como Paulinho e Vitor Roque, uma merda, e Wallace Ian, revelação e artilheiro do Flamengo, ou nossa base sendo usada fortemente contra armas para os times europeus? O que você acha das nossas revelações? Mano, eu, tipo assim, presto atenção nas revelações do meu time, tá ligado? Tipo assim, eu acho que, por exemplo, o Estevão, mano, joga muito, né, mano? Joga muito. O resto eu não me importo muito, tá ligado? Você acha que o Estevão já vai sair, já vai embora já? Você já vai contra a visibilidade? Por enquanto, talvez, mas eu espero que não, mano. E o Richard? O Richard é foda, mano. Mas ele tá quase saindo lá. Tá quase saindo, né? Mas é foda, mano. Então fechamos dizendo aqui, primeiramente, bom dia e muito obrigado aí pela entrevista. E segue Segue o líder. Mas Esse líder aqui, mano. segue o líder. E calma aí, bora fazer a música. Primeiramente, o Palmeiras não tem? Tchau, mano. Bom, ocorreram alguns problemas técnicos, mas já voltamos para a programação programada. E agora, para encerrar, vamos falar sobre o vendedor autônomo Derek no Instituto Federal IFPA com o jornalista Flávio. Acabou. O seu desempenho profissional. Então a gente quer ver mais informações, Derek. Como é o cheiro do Paulitinho, Como é que tem sido pra você? Como é que tem sido pra você lidar com essas chuvas e ao mesmo tempo as vendas? Olha, eu acho que infelizmente é muito ruim, né? Porque a gente depende do clima bom, entendeu? Pra gente vender na rua, entendeu? Certo. Então, quando chove, a gente perde muito tempo. E como nós, vendedores autônomos, tempo é dinheiro, entendeu? Então, quando chove ou acontece alguma coisa ruim, a gente perde muito tempo, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa muito ruim mesmo, entendeu? Infelizmente, isso aí é algo que acontece pela natureza em si, entendeu? Mas, por um lado, é bom, pelas plantações, do outro lado é ruim pra gente, que somos vendedores autônomos, pela rua, entendeu? Certo, então eu queria dizer pra você assim, o quanto você acha que o governo consegue influenciar diretamente assim
em questão de saneamento, em questão de uma estrutura muito melhor, não só para a população que vive, mas também para quem depende do espaço urbano para conseguir fazer esse sustento, né? Como é que é para você? Olha, eu acho que o governo poderia sempre fazer mais, né? Porque algumas vezes quando chove, em ruas que ficam alagadas, entendeu? Águas que ficam muito barrosas por causa da pista que não é asfaltada, entendeu? Então eu acho que tem como muito melhorar, entendeu? Muitas coisas, entendeu? Ainda mais para pessoas que moram em casa, assim, que pode alagar, entendeu? Por isso. Então a gente consegue perceber aqui, pela reportagem do Derek também, como que a negligência do governo em relação aos moradores, em relação à infraestrutura da nossa cidade, ela é muito precária, né? E ela afeta demais quem vive nela. Então é isso, Derek. Eu queria só encerrar aqui a nossa reportagem, né? A sua participação especial. Eu queria que você comentasse a sua expectativa para o futuro a respeito da COP30 que a gente vai ter. E a gente vê como que a situação internamente ela não é boa, ela está bem longe do que é o ideal, e mesmo assim o governo ainda se preocupa em trazer gente de fora, gente de podemos dizer assim, pessoas que são acostumadas a ver um lugar de primeiro mundo, e elas devem se deparar com o choque que é aqui. Então, o que você tem como expectativa para essa COP30? Eu acho que é uma coisa muito ruim, né? Por causa que o governo quer mostrar algo por frente, assim, né? É igual como a gente alcançasse uma casa, mostrasse o lado dela muito limpo por fora, mas por dentro tivesse uma imundícia, entendeu? Então, eu acho que seria muito ruim, porque o governo está se preocupando mais com as pessoas de fora do que dentro da população de dentro, entendeu? Eu sei que, tipo, muitas coisas foram boas feitas com parte da cidade, só que tem muitas coisas ruins também, né? Desmatando a floresta para fazer aquela pista enorme lá, entendeu? Desmatando a Amazônica, que tem aqui a Amazônia, que tem aqui, né? E isso algumas vezes até pode atrapalhar a própria população, né? Porque pessoas de fora, bicho de fora da floresta pode ir para a área urbana, entendeu? Contrair doenças, pessoas contrair doenças, as águas também podem estar sujas, porque eu já vi também muita gente que mora perto do Ver o Peso, lá perto da parte da cidade, que a água saía muito suja, entendeu? Então a gente consegue perceber como que, mais uma vez, a negligência do governo, ela afeta quem vive aqui. E a gente espera, né, fica a nossa expectativa, tanto para quem trabalha nas ruas, né, eu como repórter, você como vendedor autônomo, a gente espera que o governo faça alguma coisa, que eles possam melhorar a situação que a gente vive, para que a gente fique mais próximo da Belém que a gente merece, da Belém que a gente sabe que a gente pode alcançar, que é uma Belém bem organizada e bem estruturada. É isso, viu? Muito obrigado pela sua participação, Derek, vendedor autônomo. E é isso, eu quero voltar agora no estúdio. Volto com você, Tinho Júnior. E encerramos aqui o almoço do Tinho Júnior. Pam, param. Estou eu e a Cat aqui, nós somos a equipe de filmagem e reportagem do jornal Almoço com Tinho Júnior. E se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua atenção e fique ligado para acompanhar os próximos episódios aqui do IFPA Campus Belém. Muito obrigado pela atenção. Agora. É árabe. Vai. É árabe. Quando for no 3 tu fala, vai. Vou chegar mais perto. Quando você... Meu salário é legal todo dia, eu tô trabalhando aqui. O cara tá branco, mano. Eu tenho 3 filhos pra sustentar em casa. Vem, Tinho. Tá, vai logo, sem cortar, vai.